Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 1. Nós começamos a falar domingo como viver o céu na terra. E eu queria, à luz desse texto, começar a ver alguns princípios daqueles que vivem realidades do céu na terra, valores do céu na terra. Quem achou diz amém. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Verso 4 diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Verso 10, vamos ler juntos? E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Verso 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Verso 13, vamos ler juntos? Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até a Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Verso 16 para terminar, vamos lá? Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Esse texto, meus irmãos, mostra um pedaço da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele está com Silas e Timóteo e começa o capítulo 17 falando de como ele passou por algumas cidades: Anfípolis, Apolônia e depois Tessalônica. Lá em Tessalônica, Paulo plantou uma igreja em 3 semanas. Houve essa perseguição que nós lemos aí, e dali ele saiu, foi para Bereia. Passado de Bereia, ele sai e vai para Atenas. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o céu na terra? Isso é a realidade da igreja na terra. A igreja é a porta do céu na terra. Nós vivemos a realidade que muda a terra. E esse é o nosso destino. Porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Não é isso que diz Lucas 9? Então você não pode retroceder daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Fala com o irmão que está do seu lado: você vai retroceder, cara? Você vai retroceder, menina?
Vai. Nós não podemos olhar para trás, porque o domínio do Espírito Santo já assumiu a nossa vida. O reino de Deus é chegado, disse o Senhor Jesus. Os nossos barcos já foram queimados na praia e nós estamos avançando em direção ao nosso chamado. Nós estamos sendo convidados, meus irmãos, a deixar o céu vazar sobre as nossas vidas. E essa invasão do céu na terra já começou e não vai ter mais fim. Primeira coisa que a gente aprende é que você muda a realidade por lugares onde você passa. Viver o céu na terra é mudar realidades dos lugares por onde você passa. Vamos falar juntos? Você muda a realidade dos lugares por onde você passa. Diz a Bíblia no versículo 1, acompanha aí, que ele foi para Anfípolis, depois para Apolônia, depois para Tessalônica, e onde Paulo, Silas e Timóteo passavam, aquelas cidades não ficavam iguais. Depois ele foi para Bereia, Bereia não ficou igual. Depois ele vai para Atenas e ele consegue impactar a capital da cultura grega naquela época. Nós precisamos, irmãos, entender que o que Deus quer para a nossa vida é que cada um de nós, por onde passe, mude realidades. Você é um agente de transformação por onde você passa, porque a cultura do reino vai fazendo você transformar realidades por onde você vai passando. A cultura do céu está na nossa vida e por isso ela começa a transbordar, e onde eu passo, Deus na minha vida vai fazendo com que eu seja um agente de transformação. Todo crente é um sacerdote e todo crente é um obreiro, e todos nós temos um chamado para o mundo. Você crê nisso? Você é um obreiro do reino. Você é um sacerdote, e através disso você pode ser um instrumento de Deus para mudar o mundo. Alguns irmãos vão mudar a realidade de Tapera, alguns outros vão ser usados na nossa cidade, mas eu creio que do nosso meio vão sair pessoas que vão mudar a realidade das nações e das cidades distantes. Nós temos orado pelo despertamento da nossa juventude e para que o chamado de Deus seja ouvido e para que muitas vidas possam ser impactadas através da nossa igreja e daqueles que entendem o chamado de Deus para a sua vida. Irmão, a igreja, ela vive uma realidade transitória, porque nós estamos aqui nesse mundo, mas nós estamos aqui de passagem. Nós estamos neste mundo de passagem. Nós não estamos aqui com a nossa morada permanente. Alguém falou assim: onde é que é a sua residência? Onde é que é a sua casa? Eu disse: a minha casa principal, definitiva, não é na rua Dr. Silvio Baixo Tavares, número 348. A minha casa definitiva é na glória, porque o meu Senhor Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Rua Dr. Silvio Baixo, 348, Parque Rodoviário, Bloco 5, apartamento 201, é a minha casa transitória. Eu vou ficar aqui até o meu Senhor me chamar para a minha casa definitiva. Você precisa colocar isso na sua cabeça, porque senão você vai perdendo a esperança. E o apóstolo Paulo diz assim: aquele que a esperança em Cristo está somente nessa vida é o mais miserável dos homens. A minha esperança vai para além dessa realidade, nessa terra, porque há um destino, há um futuro reservado para mim na glória.
E é para lá que eu estou indo. Eu estou aqui nesse mundo de passagem. Peregrino sou, dizia o hino antigo. Aqui nessa terra eu sou peregrino. Minha casa definitiva não é aqui, irmão. Por isso que a igreja é um movimento e não um monumento. Durante muito tempo a igreja foi um monumento, onde as pessoas tinham que vir à igreja. Agora a igreja precisa ser enviada ao mundo. Nós não fomos chamados apenas para o nosso bairro. Nós não fomos chamados apenas para a nossa cidade. A nossa igreja pode cumprir a grande comissão do Senhor até os confins da terra. Esse chamado, irmãos, não é para algumas pessoas, esse chamado é para todos nós. Você muda a realidade dos lugares que você passa. Onde você vai passando, você vai abençoando. Agora eu quero dizer uma coisa para você, que você precisa entender. Todo chamado, ele tem um preço. E todo altar tem que ter sacrifício. Estamos aqui, Senhor, nessa noite no teu altar. Para quê? Para que tem altar? Altar pressupõe o quê? Sacrifício, entrega, renúncia. Então, para viver o chamado de Deus na sua vida, você precisa entender, irmão, que há um preço a se pagar. E esse preço é um preço de morte. Que é isso, pastor, que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para você o seguinte: se você não morrer para você mesmo, você não pode viver a realidade do céu na terra. Jesus disse em João: se o grão de trigo cai na terra e continua vivo, o que acontece com ele? Nada. Mas a partir do momento que aquela semente morre, ela pode gerar um outro fruto. Se você continuar vivo para você mesmo, você não vai produzir nada. Mas quando eu morro para mim mesmo, eu começo a viver a vida que Jesus tem para mim. Foi isso que Paulo falou. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo. Você está entendendo qual é o preço para viver o céu na terra? O preço para viver o céu na terra. Você está entendendo qual é o preço para dar fruto? Qual é o preço para ser um obreiro aprovado e ser uma árvore frutífera no reino de Deus? É você morrer para você mesmo. Perguntaram a um grande homem, um homem que foi um pastor até os 90 anos, chamado Charles Finney, e quiseram saber o segredo dele. No seu leito de morte, perguntaram: pastor, qual é o segredo do seu ministério? Seu ministério é frutífero, o senhor cuidou de mais de 10 mil órfãos na Inglaterra no século XVIII, na época do início da Revolução Industrial. O senhor foi um pregador que pregou nos 5 continentes, o senhor plantou várias igrejas. Qual é o segredo do ministério de Charles Finney? Porque eu quero aprender esse segredo para que eu tenha um ministério parecido com o do senhor. E ele disse: sabe qual que é o meu segredo? Meu segredo é que Charles Finney já está morto há muito tempo. Quando eu tinha 18 anos, o Senhor me chamou. E naquele dia, eu morri. E agora, e a partir daquela data, Jesus Cristo passou a viver na minha vida. E eu passei a viver a vida do Senhor Jesus. O segredo do chamado é você entender, irmão, que você morreu para você mesmo e que você precisa viver para o Senhor Jesus. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Entregando a minha vida.
indo, vivendo, estando, visitando, plantando igrejas e viver o Evangelho como estilo de vida. 1 João capítulo 2, 20, o texto que nós lemos domingo, diz que sobre todos nós está a unção de Deus. A língua de fogo que desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes ainda está aqui hoje sobre a sua cabeça. Nós não conseguimos vê-la com os nossos olhos humanos, mas pela fé eu sei que o fogo de Deus está sobre a minha vida. Essa é a unção de Deus que está sobre a minha vida. Essa é a chama que está sobre todo crente. Se está apagando ou não na sua vida, eu não sei, mas que ela está aí em algum lugar, está. E diz mais João, que todos nós temos o conhecimento. Pastor, eu não tenho conhecimento para pregar, eu não tenho conhecimento. Você não tem conhecimento porque você não quer, porque a promessa de Deus é que o conhecimento estaria disponível para todos nós. Por isso que a Bíblia está aí nas suas mãos, porque ela é a fonte de todo conhecimento. Então nós temos a unção de Deus e nós temos o conhecimento da palavra. O que pode nos deter, irmão? Você pode transformar a realidade dos lugares por onde você passa, porque a unção de Deus está na sua vida e a palavra de Deus está disponível para você estudar e aprender nela. Segundo lugar, quando nós entendemos que o céu vai viver na terra, você prega o Evangelho sem distrações. De olho aí no versículo 2 e 3 do capítulo 17. Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. O que diz mais? E dizia: este Jesus que lhes proclamo é quem? O Cristo. Paulo ficou em Tessalônica e durante 3 semanas ele foi pregar o Evangelho. Paulo não ficou 3 semanas passeando, não ficou conversando fiado, não ficou enrolando, mas durante 21 dias ele focou em pregar o Evangelho, em testemunhar, em evangelizar. E sabe o que aconteceu? Muita gente se converteu. O Evangelho é Jesus Cristo. Qual que era a mensagem central de Paulo? Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Pregar o Evangelho, irmão, é pregar Jesus Cristo. E cada dia mais, como igreja do Senhor, nós precisamos nos comprometer em pregar um Evangelho verdadeiro. E o verdadeiro Evangelho é pregar Jesus Cristo, o Senhor, que morreu e que ressuscitou. Não aceitamos e não podemos aceitar um Evangelho barateado. Eu não posso colocar ali na fachada da igreja: pare de sofrer, porque isso não é o Evangelho. Eu não estou pregando a prosperidade financeira, eu não estou pregando a cura do corpo, eu não estou pregando que você vai vir para Cristo e que a sua vida nunca mais vai ter problema, porque eu não posso pregar isso, porque isso não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar. É esse Jesus que nós proclamamos. É essa a verdade eterna que precisa ser dita, e é essa palavra que vai transformar vidas de verdade. O resto é só perfumaria e vai atrair apenas seguidores, não vai fazer verdadeiros discípulos. Só a palavra do Evangelho verdadeiro converte as pessoas e transforma as pessoas em verdadeiros discípulos do Senhor. Nós rejeitamos o Evangelho barato, rejeitamos o Evangelho sem a cruz, rejeitamos o Evangelho sem a renúncia, rejeitamos o Evangelho sem morrer para si mesmo, para viver para o Senhor. 3 sábados ele pregando, perseverando, esclarecendo, insistindo e dando oportunidade àquelas pessoas. Irmão, se você quer viver a realidade do céu na terra,
nós precisamos nos comprometer com a palavra de Deus, pregando a palavra e testemunhando a palavra. A pregação da palavra e o testemunho da palavra. Pregar e testemunhar. Testemunhar e pregar. Vamos falar juntos? Pregar e testemunhar. Mais uma vez, pregar e testemunhar. Essas duas coisas andam juntas. A minha pregação e o meu testemunho. Se nós queremos mudar a realidade desse bairro, nós precisamos nos comprometer cada dia mais em pregar e testemunhar. Terceiro e último para a gente fechar. Quando você vive a realidade do céu na terra, você celebra os resultados da colheita. Vamos falar juntos? Você celebra os resultados da colheita. Versículo 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. O que aconteceu quando Paulo pregou o Evangelho? O que acontece quando a igreja prega o Evangelho, gente? O que acontece quando a igreja testemunha o Evangelho do Senhor Jesus? Sabe o que vai acontecer? Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de... Você entendeu o papel da mulher na igreja ou não? Você que é uma mulher de Deus que está aqui. Deus tem um mistério com as mulheres. Muitos judeus, muitos gregos e também não poucas mulheres se converteram. O que acontece quando a igreja prega o evangelho verdadeiro, irmão? Gente vai se converter. O que acontece quando fazemos a coisa certa? Vai ter resultado. O que nós estamos vendo no meio da nossa igreja? Resultados daquilo que a gente está fazendo certo, que é pregar a palavra de Deus e pregar Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, vários tipos de pessoas vão se converter. Judeu se converteu, grego se converteu, e ele deu um destaque ali até para mulheres da alta sociedade. Você imagina uma mulher granfinérrima se converter aqui nessa igreja? Você já pensou? Gente da alta. Porque quando você vê uma mulher da alta sociedade, você sabe que ela é da alta sociedade, não precisa nem dizer, não é não? O cabelo é diferente, a roupa é diferente, o jeito é diferente, aquelas madame que andam com aqueles cachorrinhos, né? Até essas mulheres se entregaram a vida para Jesus Cristo. A igreja vai crescer, irmãos. Ninguém falou amém. Amém. A igreja vai crescer quando nós nos comprometemos a pregar o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O preço é alto, é morrer para nós mesmos, mas o Senhor está chamando gente que quer, porque o evangelho não é para quem é para quem quer alguma coisa. E quando nós nos comprometemos, nós vamos ver muitas vidas sendo transformadas para a honra e glória do Senhor. Nossa igreja vai dar fruto, nossos ministérios vão colher frutos permanentes. Os milagres revelam a realidade do céu. Só para terminar, para você entender um pouco. O que é milagre e o que é a igreja fazendo? Evangelismo. Quem que tem que fazer o evangelismo? É a igreja. Mas quando a igreja evangeliza, vai gerar o quê? Quem faz a conversão? Deus. Está entendendo como é que o céu e a terra trabalham? Agora, se eu não evangelizo ninguém, quem vai converter? Ninguém. Nós evangelizamos porque a nossa parte é evangelizar. E aí o que acontece? O Espírito começa a converter vidas. Os milagres revelam o céu. Quando alguém se converte de verdade, quando alguém muda de vida de verdade, só pode ser a ação do Espírito Santo na vida dele.
Batismo. Quem vai batizar o povo? São os anjos? Quem vai batizar o povo? É a igreja. A igreja que vai batizar. Mas o batismo vai evidenciar o quê? Mudança. Quem muda as pessoas? O Espírito Santo. Quem tem que discipular e cuidar da maturidade para o povo que está chegando, para os novos convertidos, para crescerem? Somos nós. Mas o que vai acontecer quando a igreja faz isso? O povo vai crescer e vai amadurecer. Quem faz isso? Deus e a igreja e Deus. Quem tem que mentorear? Quem tem que mentorear? Nós. Quem tem que discipular? Mas quando levantar um missionário aqui para ir para as nações, quem levantou? Claro, é isso que vai acontecer. Deus é que faz. Mas Ele quer usar você. Vamos falar? Deus é que faz. Mas Ele quer me usar. Levanta sua mão direita. Deus é que faz. Mas Ele quer me usar. Amém? Você vai ser usado para evangelizar. E gente vai se converter. Nós vamos ser usados como igreja aqui para batizar muitas pessoas, mas isso está evidenciando mudança de vida, que é Deus é que faz, e nós vamos discipular e vamos investir para muita gente crescer, mas o crescimento verdadeiro vem do Senhor, e nós vamos mentorear para enviar muitas pessoas. Deus é que faz, mas Ele quer te usar. Você é cooperador. Fazemos nossa parte, e quem vai fazer a outra parte? Deus. Agora você cruza os braços e diz assim: eu estou esperando que Deus venha fazer tudo. O que vai acontecer? Nada. Meus irmãos, tem muita gente dizendo assim: o mundo está invadindo a igreja. Já ouviu falar isso? Eu mesmo já falei isso algumas vezes e tirei essa palavra da minha vida, porque isso não é uma palavra boa e não faz bem à igreja. O muro que estava separando a igreja do mundo caiu. E hoje nós temos igreja e mundo, está tudo misturado. Você olha para a igreja, vê o mundo. Você olha para o mundo, vê a igreja. Pode ser até que seja verdade. Mas não é isso que Jesus Cristo tem para a nossa igreja. O mundo não está invadindo a nossa igreja, não. É a nossa igreja que vai invadir o mundo. É o mundo que vai invadir aqui, gente? Nós vamos ter crente mundanizado aqui? É isso que nós queremos? Vai ter que mudar, porque não é a igreja que tem que recuar para o mundo, é o mundo que tem que recuar para a igreja. Onde a igreja chega, o mundo vai sendo transformado. O mundo está invadindo a nossa igreja? Não. É a nossa igreja que vai invadir o mundo e vai transformar a realidade. Amém, irmãos? Amém. Esse é o nosso chamado. É isso que Deus tem para nós. Você olha um dia de quarta-feira, tanta gente aqui orando, buscando não sei o quê. É o mundo que está invadindo a igreja ou é a igreja que está invadindo o mundo? Muita gente diz assim: cuidado, igreja, o mundo está chegando. Eu acho que nós temos que dizer o contrário: cuidado, igreja, cuidado, mundo, que a igreja está chegando. Amém? Cuidado, mundo, porque nós estamos chegando. E disseram para Paulo e Silas: esse que tem transtornado o mundo chegaram até nós. Onde eles passam, as coisas mudam. Onde eles passam, a oração deles faz efeito. Eles oram de madrugada e o cárcere se quebra e os prisioneiros são libertos. Vai mexer com essa turma? Oração poderosíssima, abre até cadeia. Eles oram na casa de Maria e o anjo visita Pedro de lá e arranca ele de dentro da prisão e liberta e põe do lado de fora. Esse negócio de oração, você precisa entender o que Deus tem de propósito para isso. Eu não posso entender e nem quero entender que o mundo está invadindo a igreja. Que se ele entrar aqui, ele vai ter que sair. Porque o mais
há mais poder no reino de Deus. E a própria Bíblia diz. Não é isso, irmão? Você crê nessa realidade? Amém. Preço alto, mas resultado garantido. Quando você vive as coisas que Deus tem para você, os resultados vão começar a aparecer. Tem gente que fala assim: pastor, nós temos que ter medo do diabo. Medo do diabo? O diabo é que tem que ter medo de mim, não é? Um dia eu entrei na sala, tinha uma menina endemoniada, olhou para mim e disse: eu te odeio. Eu falei: novidade. Medo do diabo? Você não pode superestimar o diabo, nem subestimar o diabo. O diabo não é um tormento na minha vida, não, irmão. Na verdade, nós é que estamos atormentando mais ele do que ele está atormentando a gente. Porque nós estamos desfazendo aquilo que ele está fazendo. Nós estamos libertando quem ele está aprisionando. Quem ele está mandando, querendo mandar para o inferno, nós estamos mandando para o céu, tirando do caminho dele e botando no caminho do Senhor. É lógico que ele não vai gostar de mim nem de você. Se gostar, tem alguma coisa errada. Se o ibope seu estiver muito alto lá no céu, lá no inferno tem alguma coisa errada. Quando a gente faz a coisa certa, os resultados vão aparecer e nós vamos celebrar os resultados para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.